Pois bem, meus caros, pensemos agora um pouco a respeito do aspecto patrimonial, das condições patrimoniais das relações afetivas. Ah, o casamento ou a união estável, ela vai trazer não somente uma comunhão plena de vida num aspecto afetivo, mas ela é, é, propriamente vai também estabelecer em alguma medida até de uma forma mais evidente o aspecto patrimonial daquelas relações. É, Aliás, o casal, quando se decide por uma comunhão plena de vida, ela também inclui nesse bojo uma convivência em comum, agregando também o aspecto patrimonial. Tá? E é também sobre esse aspecto patrimonial que a gente deve dar uma pincelada também. Nós estamos falando aí das disposições acerca dos regimes de bens, tá bom? Bom, o que nós temos a falar em poucas palavras aqui, dado a nossa limitação dos vídeos? Nós temos que pensar nos regimes de bens como um caráter patrimonial daquelas relações afetivas. Se decide acerca de como será tratada a condição patrimonial a partir de uma condição prévia ao casamento, tá bom? Ou a união estável de direito, certo? O próprio Código Civil é que vai regrar aí essas situações. Eu até fiz questão de abrir aí o Código Civil para dar um direcionamento para vocês em relação aos artigos dentro desse vídeo, tá bom? Então, pensar em regimes de bens, eu estou pensando a partir do artigo 1639 do Código Civil, que vai tratar dos regimes de bens. Quais são os regimes de bens que nós temos estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro? 4 são os regimes de bens que nós temos estabelecidos. Quais são os regimes de bens que nós temos no ordenamento em que os casais podem fazer a opção por qualquer um deles? Nós temos então o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, o regime da separação total de bens, e este regime da separação total de bens a gente deve nós devemos dividi-lo em 2, a separação legal e a separação convencional de bens, e temos também o regime da participação final nos aquestos. Então, estamos falando da comunhão parcial de bens, da comunhão universal de bens, da separação total de bens e da participação final nos aquestos. Lembrando que separação total de bens ela pode ser legal ou pode ser convencional, a depender do caso. Tá? E quem estipula o regime de bens são as próprias partes, são os próprios nubentes que têm aí a permissão legal de estabelecer qual tipo de regime que elas pretendem para reger o aspecto patrimonial daquela relação afetiva. Observando que o regime de bens ele passa a vigorar a partir do casamento. Então, embora se estabeleça previamente por pacto antinupcial ou na habilitação do casamento, então ele só passa a viger entre os nubentes a partir da efetivação aí do casamento, tá? Lembrando também que é possível a alteração do regime por meio de uma autorização judicial.
Então, o casal optou pelo regime da comunhão parcial de bens e ao longo da vida conjugal se decide pela alteração desse regime. Existe a possibilidade? Existe, desde que haja um procedimento judicial para tal. Ok? Bom, eu devo também mencionar aqui que regra geral se aplica o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o chamado, a gente chama de regime da comunhão parcial de bens ou regime legal de bens. Por que isso? Porque este regime é aquele estabelecido para aquelas relações matrimoniais em que as partes não pactuam por outro tipo de regime. Então, não havendo um regime patrimonial estabelecido por pacto antinupcial ou por um caráter de obrigatoriedade da lei, então nós estaremos aí diante do regime da comunhão parcial de bens. Isso implica dizer o seguinte, ou responder a seguinte pergunta: é possível que o casamento não tenha fixado nenhum regime de bens? Ou é possível conviver maritalmente ou numa relação afetiva sem se fixar um regime de bens para o aspecto patrimonial daquela relação familiar? A resposta é não. A resposta é não. Se estamos falando da relação afetiva por intermédio do matrimônio, por intermédio do casamento, há que se fixar previamente por pacto antinupcial o regime de bens. Agora, se os nubentes não optarem por nenhum regime de bens, então ficará vinculado obrigatoriamente o regime da comunhão parcial de bens. Então, veja, não há possibilidade de ter um casamento sem fixação de regime de bens, certo? Bom, e se o casal faz a opção por um regime que não seja o regime legal, que não seja o regime da comunhão parcial de bens, então eles podem fazê-lo por meio do chamado pacto antinupcial. Observe que o pacto antinupcial ele deve ser feito por meio, só terá validade se for feito por meio de escritura pública e ele é averbado no registro de notas para a condição de sua validação, certo? Então, o pacto antinupcial ele é feito previamente ao casamento e ele só se consolida a partir, obviamente, do casamento, tá bom? Turma, agora pensando um pouquinho a respeito de algumas regras peculiares acerca de cada um destes regimes, tá? O próprio código vai direcionar o seu estudo a respeito das regras específicas de cada um dos regimes. Mas pense comigo rapidamente, se eu estiver falando de um regime de comunhão parcial de bens, qual que é a regra geral aqui? Falou em regime de comunhão parcial de bens, nós estamos falando daquela relação em que se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da relação. Então, observe, a pessoa tem patrimônio até o momento do casamento, quando se casa, passa a adquirir outro patrimônio ou outro monte patrimonial. Veja, aquilo que for adquirido na constância ou ao longo dessa relação patrimonial é objeto de comunicação entre os cônjuges. Aquilo que foi adquirido antes do casamento não se comunica, vai se comunicar, ou seja, vai fazer parte de uma eventual divisibilidade ou divisão entre os cônjuges num eventual divórcio, aquilo que foi adquirido de maneira onerosa ao longo desta relação.
ok? Isso é a regra geral. Vamos pensar aqui sempre na regra geral dado o nosso tempo, tá bom? Por isso eu sugiro a vocês a leitura específica aí dos artigos que tratam a respeito desse assunto, a partir lá do artigo 1658 por diante, tá? Bom, observe também, pensando em outro regime, o regime da comunhão universal de bens. Regime da comunhão universal de bens, se comunicam todos aqueles bens que as pessoas tenham. Então, antes do casamento tem o patrimônio, depois do casamento adquirir patrimônio, então esse patrimônio ele é objeto de comunicação em relação ao outro cônjuge ou companheiro, tudo bem? Falou em regime da comunhão universal, vai se comunicar todo o patrimônio. Essa é a regra geral. Observe lá também o caráter da exceção, porque os artigos vão trazer aspectos específicos de bens que não se comunicam, ok? Se eu pensar no regime da participação final nos aquestos, é basicamente a fusão de dois. Estou falando de que durante a relação, nós estamos falando aí de uma separação absoluta de bens, os bens não se comunicam. Então, o que A adquire não se comunica com o B ao longo, e o que B adquire não se comunica com A ao longo da relação. Haverá comunicação apenas no final dessa relação conjugal eventualmente existindo, tá? Então veja, eu vou ter a fusão aqui de um regime de separação absoluta de bens e de comunhão parcial de bens no final. Separação absoluta ao longo da relação, e no final eu tenho ali eventual condição de comunhão parcial de bens no aspecto de divisibilidade, se houver a administração ou a aquisição conjunta aí ao longo da relação. Embora estejamos falando aí da participação final nos aquestos, mas é pouco usual dada a condição que nós temos nos outros regimes. Então, dificilmente nós encontraremos um casal cujo regime de bens que houve a opção foi de participação final nos aquestos, tá bom? Por fim, temos aí a separação total de bens. A separação total de bens, como nós falamos aqui, ela vai se dividir em legal e em convencional. Separação total de bens é que aquilo que eu tinha anteriormente ao casamento e aquilo que eu tenho posterior ao casamento não se comunica. Não haverá comunicação do meu patrimônio, do patrimônio do casal. Eles não vão comunicar o seu patrimônio. Isso implica em dizer que a administração desse patrimônio será de maneira isolada, tudo bem? Então, observe o seguinte, eu posso fazer a opção pelo regime da separação total de bens? A resposta é depende. Depende do que, essencialmente? Dependerá da idade do noivo, do nubente. Então, se o noivo possui uma idade superior a 70 anos, então ele não pode fazer a opção que não seja a separação total de bens. Ele obrigatoriamente deverá se casar e no regime, optando pelo regime, optando não, porque ele não vai poder optar, né? Estabelecendo o regime da separação total de bens, certo? Agora, é possível, tenho uma idade inferior a 70 anos, quero me casar, posso fazer a opção pelo regime da separação total de bens? A resposta é positiva. Nesse caso, há a opção
para o nubente em optar por esse regime. Daí nós então chamamos da separação total de bens de forma convencional. As partes contraentes no matrimônio optam por manifestação de vontade, por estabelecer como regime de bens a separação total. Agora, em se tratando de nubentes com 70 anos ou mais, neste caso não há a opção por qualquer um dos regimes. Deverá ser obrigatoriamente o regime da separação total de bens. Legal, pessoal? Vou insistir, deem uma lida nos artigos, nós vamos aí, ao longo desse tempo de quarentena que nós estamos passando, divulgando algum material também para agregar aí no direcionamento do estudo de vocês, tá bom? Um abraço a todos.